Flávia Nunes é mestre em Ciências do Comportamento pela UNB, especialista em análise comportamental pelo IBAC, possui formação em tanatologia e psicologia hospitalar pelo Instituto Escuta e capacitação em cuidados paliativos pela Secretaria de Estado de Saúde do DF. É coorganizadora dos livros Teoria e Formulação de Casos em Análise Comportamental Clínica e Desmistificando Cuidados Paliativos, um olhar multidisciplinar. Atua como psicóloga no Hospital de Apoio de Brasília. Flávia? Quero ficar sentada, em pé. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Márcia, pela apresentação. Como o Gilberto falou, quando ele me convidou para falar no evento desse ano, foi lá no começo do ano que ele é bem apressado, né? Ele começa a organizar isso bem no começo do ano. E aí eu tive já certeza do que eu gostaria de falar. Nos anos anteriores, eu falei sobre vários tipos de luto, falei sobre o atendimento a pacientes em fim de vida, em cuidados paliativos. E aí pode até parecer assim uma coisa estranha, né? Eu falando de lutos e agora eu vou falar de nascimentos e luto com renascimento, tá ali tudo misturado. É, Acho que é um assunto que tem sido cada vez mais abordado e eu queria trazer um pouco para vocês, até da minha experiência pessoal. É uma conversa mesmo. Coincidentemente, hoje a minha filha está fazendo 10 meses. Então, por isso que eu estou falando que é bem uma vivência, um tema que é muito importante, se tornou muito importante para mim ao longo desse ano de 2023. E aí, eu começo contando uma história para vocês. Eu estava outro dia conversando com a minha irmã e ela me fez essa pergunta: sabia que a partir de agora você será para sempre uma mãe? E aí, eu não tinha parado para pensar nisso, né? Para sempre eu vou ser mãe. Mãe da Lisa, eu já era mãe do Nimbus, né? De um cachorrinho, mas para sempre uma mãe. E naquele momento, essa constatação veio com um certo peso para cima de mim. Caramba, a partir de agora, para sempre uma mãe. E por que que isso é pesado? Porque para onde será que foi a minha versão, a Flávia sem filhos? Morreu? Aí eu coloco aqui uma conversa real no WhatsApp que eu tive com uma amiga minha, tá ali a data, 25 de março. A minha filha nasceu 16 de fevereiro. E eu perguntei para ela, Laurete, me conte o que te ajudou a sobreviver ao puerpério. E ela falou, não sobrevivi. A gente morre um pouquinho, mas depois ressuscita. Os 3 primeiros meses são muito difíceis, mas depois só melhora, eu prometo. Aí eu ri de nervoso e falei, você jura, você promete para mim que depois vai melhorar? E foi até essa conversa que me inspirou um pouco para bolar o tema, né, o título dessa nossa conversa de hoje. Porque essa minha amiga falou: não, a gente morre, mas ela disse que era só um pouquinho. E ela me garantiu que depois ressuscitaria. Então fica essa pergunta, ué, mas eu era uma pessoa antes da minha filha vir. E aí, depois que ela nasceu, é, muita coisa muda e a gente se questiona, a gente fica numa jornada mesmo, por isso que eu coloquei jornada, para tentar reencontrar essa versão que existia antes daquela criança vir ao mundo. Mas vamos ver, né, se a gente reencontra ou se a gente modifica. E é por isso que eu estou falando de luto com vocês hoje. Eu vou relembrar para vocês o conceito de luto. O luto é um conjunto de reações a uma perda significativa. Então, a morte não é a única via que pode desencadear uma reação de luto. A gente fala de perdas significativas. E cada pessoa vai viver o seu luto de uma forma individual, particular, porque cada relação significativa é única. As perdas que vêm com a maternidade vão ser individuais para cada mulher.
apesar de que a gente vai encontrar algumas semelhanças aí ao longo do caminho, se a gente conversa com os nossos pares. E aí, mais do que falar de luto, até quando eu fui montar aqui essa fala para vocês, me caiu a ficha de que a gente está falando de um luto não reconhecido. Vocês têm familiaridade com esse conceito de luto não reconhecido? Alguns estão balançando a cabeça que sim. Então, o luto da maternidade é muito não reconhecido, na verdade, como eu não pensei nisso antes. O luto não reconhecido é aquele que é inibido pelas normas sociais que podem ser implícitas ou explícitas. Então, vocês sabem, existem normas, existem regras, existem expectativas sobre como um luto deve e pode ser vivido, quando ele vai ser vivido ou até quando também. Quem tem direito a viver um luto, por quem a gente pode sim lutar, onde, por quanto tempo. E aí, a gente precisa falar um pouco sobre como que as dores da maternidade, as dores das mulheres que estão passando pelo puerpério, muitas vezes são silenciadas. E aí, muitas mulheres vão se sentir inibidas, porque elas estão com o seu direito de se entristecer, de se enlutar, sendo negado pela sociedade. Porque esse luto não é socialmente suportado. Quando eu falo que não é socialmente suportado, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que se espera de uma mulher que descobre uma gestação ou assim que ela tem o bebê, né? Todo mundo espera que haja um instinto e que aquela mulher tem que estar plenamente feliz no paraíso, não é não? Então, assim, poxa, se eu não estou me sentindo assim, há algo de errado comigo. E aí acaba que a gente se autocensura, né? Eu acho que tem algo de errado comigo. Será que eu posso viver isso? Tá certo, tá errado sentir isso? E quando a gente fala de luto, acho que uma primeira lição é a gente entender que não existe certo e errado, existe o que a gente sente. E se aquilo tá doendo, a gente tem que procurar saber e entender o porquê. Mas eu queria saber de que perdas a gente está falando quando a gente conversa sobre o luto na maternidade. Então, assim, fora de perdas relacionadas à morte, né, tem perdas gestacionais, perdas logo após o bebê nascer, são importantes perdas, mas não são dessas perdas que eu vou falar hoje. Eu coloquei aqui essa nuvem de palavras que eu procurei aleatoriamente na internet para exemplificar para vocês. Quando eu pergunto assim, o que é ser mãe, aí eu coloquei para pesquisar uma nuvem de palavras para ver o que que vem, né? Essa tá em inglês porque eu achei assim muito significativa, mas se a gente pegar aqui algumas palavras, é assim, a mamãe, ela é paciente, ela é amorosa, ela é doce, ela é devotada, ela é especial, ela é querida, ela é legal, ela é maternal, ela é maravilhosa, ela é sortuda, ela ajuda, ela não é egoísta, ela é confiável, ela te apoia. O que mais? Ela é devotada, ela é preciosa, ela é honesta. Enfim, mil coisas, graciosa, sábia. E aí, quando eu estou descrevendo que a mãe é tudo isso, aí eu me lembro do que a minha irmã falou, olha, para sempre você vai ser uma mãe. É o primeiro baque que veio para mim. Caramba, será que eu vou conseguir ser tudo isso junto? Que responsa, né? Assim, porque a mãe, ela é isso. Ela é, assim, praticamente um ente que não existe, não é verdade? Então, a primeira perda que eu quero conversar com vocês é sobre a história do milagre da vida, né? E a beleza da gestação. Eu trouxe uma frase que eu ouvi de uma pessoa, mas que poderia ter sido dita por mim, que é assim: eu gosto de ser mãe, mas não gosto de estar grávida.
E aí, eu acho que é um assunto bem delicado, porque quando a gente descobre que está grávida e aí outras pessoas ficam sabendo, as pessoas ficam felizes, falam parabéns e tudo mais. E aí, de novo, vem aquela sensação de inadequação se você não está se sentindo exatamente plena como você viu no Instagram, ou que você sempre ouviu falar quando você era criança, que você se sentiria na hora que você descobrisse a gestação. Então, conto uma historinha para vocês que quando eu decidi que eu queria engravidar, aí eu lá, passando o tempo, coloquei no YouTube, assim, descobrindo que estou grávida e tal. Comecei a assistir vídeos das pessoas quando, né, faziam o teste, porque a galera, não sei se vocês sabem, né, a galera grava esse momento, aí faz o teste, aí grava assim, esperando e tal, e depois vem o resultado, que era uma coisa que eu estava sonhando, né, e eu imaginando como que seria quando fosse comigo. E aí os vídeos do YouTube maravilhosos, né, aí a mulher olha o resultado positivo, e aí faz uma surpresa para o marido, ai, ele se abraça, aquela coisa maravilhosa. Então, eu, né, fiquei naquela expectativa. Aí eu fiz o meu primeiro teste, deu negativo. Putz, cara, droga, então não vou mais. Aí fiquei naquela, né? Não, eu vou agora, eu vou esperar assim um tempão de atraso para eu fazer esse teste, porque eu não quero mais ter a decepção, né, de se eu olhar o teste e dar negativo. E assim eu fiz. Aí eu não aguentei, falei para o meu marido, eu não fiz segredo com ele. E aí, gente, na hora que eu vi o positivo, eu não fiz assim, tô muito feliz, né? Eu fiquei assim, sem reação. E tudo bem, né? Segui, né? Não. E eu lembro que eu falava assim, gente, será que eu tô grávida mesmo? Porque assim, não tô sentindo nada de diferente. Que coisa. Aí as minhas amigas mais experientes, calma, ou relaxa, não pensa nisso não, porque é melhor se você não sentir nada. Até que com 8 semanas, eu comecei a sentir que eu tava grávida, né? Comecei a enjoar bastante. Minto, com 7. Com 8, eu estava internada porque eu não conseguia comer nada e muito menos beber. Eu não conseguia beber água. E aí, gente, assim, essa é a minha experiência. Mas quando uma mulher fala que não gosta de estar grávida, pode ser porque ela sente dores, pode ser porque ela gosta de beber uma cervejinha e vai passar um tempo sem beber, pode ser porque sente azia, pode ser porque o corpo, né, se modifica e vai se modificando e parece que você não tem mais controle sobre aquilo. E aí uma coisa assim que tinha uma expectativa muito grande é quando o bebê mexesse, né? E aí ele mexe, e aquela emoção. Mas aí lá na frente, quando eu já sabia como é que era o negócio, eu queria dormir e a menina à noite era bombando assim. E eu, meu Deus, eu não consigo dormir. Eu virava para um lado, minha filha, deixa para mexer de manhã. Vira para um lado, vira para o outro. Então, é uma beleza a gestação. É um milagre, é maravilhoso. Porém, as experiências das pessoas, das mulheres, são diferentes, né? Então, tem mulheres que podem, né? E o problema são as expectativas que a gente cria, né? Porque eu também, né? Redes sociais, e aí mulheres malhando na academia. Então, assim que eu descobri que eu estava grávida, já mandei mensagem para o meu professor, professor, e aí, segunda-feira eu já posso, é melhor eu esperar a consulta e tal. No que eu esperei a consulta, eu já estava passando mal e não voltei para academia até hoje, na realidade. E aí é por outras questões. E eu achava que eu ia ser uma grávida. Eu fui na nutricionista e cheguei na nutricionista, querida, que eu não consigo comer, não consigo beber água, minha querida. Então, assim, não vou comer castanhas, não vou nada. E ela me passou vitaminas, e aí eu vomitava as vitaminas. Então, difícil, né? Então, expectativa e realidade. Claro, o que que as pessoas veem? Isso aqui, né? O book da gestante é esse. Mas essa aqui foi a minha realidade muitas vezes ao longo da gestação, porque eu passei mal até 40 semanas e 3 dias, que foi quando a minha filha nasceu. Claro que não tão intenso, mais intenso foi até 25 semanas. Depois foi melhorando. Então, coisas que eu costumava escutar.
Minha filha, gravidez é assim mesmo. Passa mal mesmo, né? Tipo, você queria o quê? Enjoa, faz parte. E aí eu pensava, gente, tudo bem, assim, enjoo, ouvi falar que enjoo, mas a minha condição se chamava hiperêmese gravídica, não era um enjoo normal da gestação. Sua filha está bem, é isso que importa. Então, você, se você tiver mal, quero nem saber. E você precisa fazer isso, aquilo, tudo pelo seu bebê. Então, por que que você não está comendo? Por que que você não está querendo beber água? Gente, você acha que eu não quero beber água? Eu tô morrendo de sede, mas eu não conseguia. Você precisa se esforçar mais, então, Flávia. Você não ama a sua filha? O mais importante agora é o seu bebê e não você. E aí a gente junta, né, com aquela nuvem de palavras que eu falei. A mãe, ela não é devotada, ela não é egoísta. A mãe, ela coloca os filhos em primeiro lugar. Então, assim, eu acho que você está sendo fraca, inadequada, porque você deveria estar fazendo tudo pelo seu bebê. Sua filha não está bem, se você não comer, não vai dar certo. E aí vai criando várias questões na cabeça da mulher. E aí pode ser que uma pessoa não passou mal, mas sempre que uma gestante reclama que pode ser que esteja com uma dor ou que esteja cansada e tudo mais, muitas vezes a resposta pronta que as pessoas têm é para falar assim, mas você não desejou isso? E aí, observação, algumas mulheres não planejam e ficam grávidas, né? Não desejavam a gestação, mas eu desejei, eu assistia vídeo no YouTube para eu pensar como é que seria o momento que eu ia descobrir. Mas isso não quer dizer que não seja difícil em alguns momentos. E aí, mas você não queria? Você deveria estar feliz. E aí, a segunda perda, o segundo mito que caiu por terra foi da supermãe, aquela mãe da nuvem de palavras, porque, né? Eu fiquei naquela, uai, mas então a mãe, na hora que fecundou ali, imediatamente eu me transformei naquilo lá. E aí eu tinha muitos conceitos, muitas regras. Eu sabia tudo o que ia acontecer quando eu me tornasse mãe. Eu sabia como que eu ia lidar, como é que ia ser quando a minha filha chorasse, o que que eu ia fazer na hora de dar de comer, que eu ia fazer uma coisa maravilhosa. Enfim, eu era uma ótima mãe até eu me tornar uma mãe e descobrir a realidade e me deparar com o fato de que eu não sou uma mãe que não falha. E será que existe essa mãe que não falha nunca? Então, enquanto a gente fica correndo atrás de dar o check lá em todas aquelas palavras da nuvem de palavras, a gente corre o risco de viver muito frustrada. E aí, o que vem muito é esse sentimento: culpa, 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 culpa. Não sei se vocês já ouviram falar que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Clássica essa frase, não é? E aí, algumas perguntas que vinham na cabeça: nossa, mas por que que só eu sou diferente? Por que que o bebê das minhas amigas, por que que os bebês lá das redes sociais dormem a noite toda e a minha filha tem 10 meses e não dorme a noite toda até hoje? Mas vem cá, ser mãe não deveria ser algo natural? Não deveria ser um negócio assim? Na hora que eu descobri o positivo, eu já amo aquelas células que estão ali no meu útero? E mais ainda, né, na hora que do parto, aquilo não seria, né, o momento mais sublime? Por que que eu não dou conta de tudo? Igual eu ouvi dizer que todo mundo dá, né? Que vai para academia, faz compras, faz a comida, limpa a casa está sempre organizada, continua sendo uma esposa maravilhosa, sempre arrumada, sempre disponível para o marido, não é? Por que que comigo está sendo diferente? Eu deveria saber tudo, né? Mãe não é aquela que você pergunta para sua mãe, a sua mãe sabe, escuta a mãe, quando a mãe fala, acontece. E aí eu me vi em uma situação, gente, eu não sei, essa criança está chorando e eu não sei o que que é. Ela não deveria se acalmar? Já viram aqueles vídeos? Aí o bebê tá chorando e coloca, só sente o cheiro da mãe, aí ele se acalma. Não acontecia lá em casa. Não aconteceu. Eu falei, gente, será que trocaram? Essa criança não é minha. Né? Tipo, eu sou a mãe, eu não consigo fazer ela parar de chorar. Eu tô rindo agora, mas na época eu chorei.
Gente, a criança não para de chorar. E eu sou a mãe dela e eu não sei o porquê, eu não sei o que fazer. E tudo que eu faço parece que não tá dando certo. Eu não sei trocar a fralda da menina, eu não sei dar banho, eu tenho medo. E agora, por fim, né, resumindo a história, eu deveria estar feliz. E eu deveria ser aquela mãe que sabe tudo, e eu não sou. Então, olha que difícil você perceber que a expectativa é diferente da realidade, né? E aí, essa minha filha, Alice, ela tá assim, né, pensativa, refletindo, né? E aí, é o meu pedido de socorro. Afinal, o que que é certo, então? Dar chupeta, pode ou não pode? Aí você vai no banco de leite, olha, a não ser que você esteja disposta a que a sua filha largue o peito, então pode dar chupeta, senão você. Aí eu, ai meu Deus, e pode deixar chupar o dedo? Aí todo mundo, não, mas é melhor chupeta do que chupar o dedo. Como é que você tira o dedo? Você não arranca o dedo da menina? Não, aí vem os pediatras e falam, não, que chupar o dedo é um comportamento natural, não sei o que lá, e aí você não sabe quem você escuta. Pode fazer cama compartilhada, sabe, dormir junto com os pais? Não faça isso que vai acabar com o seu casamento. Pelo amor de Deus. Ou então faça, porque os mamíferos, eles dormem juntos, entendeu? Você já viu o calor e tal, e é o natural, e aí na sociedade ocidental, isso, mas se você for lá no Oriente, na China, no Japão, a galera dorme toda junto. E aí você não sabe, creche ou babá? Não, tadinha, já pôs na creche, vai adoecer demais. Por que que você não deixa com a sua mãe? Aí a minha mãe, ela não quer ficar com a minha filha, gente. Não fala assim, minha mãe não quer. Mas por que que você não põe uma babá? Não, babá, hoje em dia, fica o dia todo no celular. Põe na escola que tá, ó, desenvolvendo com 5 meses, já tem, é bilíngue, inglês, musicalização, contação de histórias, psicomotricidade. Sua filha precisa disso. A verdade, gente, é que são tantas regras e são regras que, né, muitas vezes são uma exclui a outra, né? São incompatíveis. Então, acho que é possível que a gente nunca esteja completamente certas, né? Se for para agradar e atender as expectativas do outro. Então, são 10 meses de Liz fora da barriga, né? E aí eu ainda tenho que me policiar, eu ainda tenho que aprender que tudo bem eu ter dúvidas, tudo bem eu não ter certeza de tudo, tudo bem. Eu não ter cortado a unha da minha filha, porque aí já aconteceu. Mas a unha dela tá enorme, deixa eu cortar a unha dela. Calma. Meu amigo, eu não cortei a unha dela, porque enquanto ela dormiu, eu quis dormir também. Então, assim, colocando na balança, achei mais importante eu ter um tempo de sono. Então, é isso. Eu acho que vem esse exercício da gente ir aprendendo a assumir o nosso papel e descobrir, né, quem somos enquanto mães. E aí, a terceira perda foi relacionada ao mito da mãe plenamente realizada. Sim, agora sou mãe. E cadê a felicidade que me prometeram? Mãe não é padecer no paraíso, a coisa mais maravilhosa, a realização da vida da mulher. A mulher nasceu para ser mãe. Nananana. E o que que acontece se uma mulher, no seu papel de mãe, às vezes pensa assim, gente, onde é que eu fui amarrar meu burro? Gente, o que que eu faço agora com esse bebê que depende de mim completamente, para tudo, para tudo. Essa pessoa depende de mim agora. E principalmente no início, né? Depende mesmo. Você está amamentando e aí aquela criança tem que estar lá e você precisa estar disponível quando você muitas vezes não está disponível. Só que aí te falaram, né? Não, a mãe é aquela devotada, não é ego, então você tem que estar disponível para o seu filho. E é difícil, de novo, a gente se perceber como diferente, a gente perceber que a gente não está disponível sempre. Então, são madrugadas longas,
Juro para vocês, o primeiro mês, para mim, pelo menos, demorou, assim, 10 anos para passar. Aí eu amamentando, eu fechava os olhos e tinha um relógio na frente. Aí eu, bom, acho que passou meia hora. Eu abri o olho, tava no mesmo minuto, assim, ainda. Então, assim, muito longas as madrugadas e muito solitárias, né? Porque afinal era eu e ela ali. E essa solidão que a gente fala muito da maternidade, não é só no momento em que a gente está fazendo aquilo que só, teoricamente, a mãe pode fazer, né? De dar o peito, cuidar e tudo mais. Mas, de repente, a gente pode sentir que os amigos sumiram, não estão mais por ali, ou os amigos não compreendem se inicialmente a gente prefere não receber visitas e as pessoas te julgam o tempo todo, então a gente se sente sozinha quando a gente queria alguém que também cuidasse da gente, que desse colo, e as pessoas estão ali prontas só para perguntar: e aí, está dando tá dando, tem muito leite ou não tem? Ela está dormindo a noite toda ou não? E aí só se fala sobre o bebê. E aí onde fica a mãe? Onde fica alguém que pergunta: e você, como é que você tá? É, cansaço, né? Privação de sono, medo. E aí, se a gente for começar a listar os medos, né, são inúmeros. E aí, quem está aqui pode dividir um pouco da sua experiência. Já falei um pouco sobre isso, né? O medo, desde em relação aos cuidados com a criança, mas medo também de como que vai ser daqui para frente. Aí volta na constatação da minha irmã: olha, para sempre você vai ser uma mãe. E aí, meu Deus, será que para sempre eu vou ficar sem dormir? Aí tem gente que fala: você vai ver, adulto, 18 anos, aí você vai ficar sem dormir, esperando voltar para casa. Eu, meu Deus, então, como é que eu faço agora? Medo de não conseguir retomar a vida que você tinha antes, medo de como que vai ficar a sua situação profissional, medo de não querer voltar mais a trabalhar e o julgamento das pessoas, medo de não conseguir crescer, dúvidas sobre o que fazer, sentimento de sobrecarga, e a gente vai precisar falar sobre isso numa outra palestra, né? Eu sei que às vezes o meu marido fala assim: ah, mas você não me pediu, ou então me fala que eu faço. E aí, no momento que eu preciso pedir, falar, é outra carga mental para mim também, né? Que eu tenho que organizar o que é que tem que ser feito, eu tenho que dividir as tarefas, eu tenho que dar instruções o tempo todo. Então, parece que foi até o tema do Enem desse ano, esse trabalho que é invisível das mulheres. E não só agora, quando o bebê acabou de nascer, né? Mas parece que assim, sempre. Então, eu falei com ele: olha só, acho que você precisa aprender a arrumar a bolsinha dela. Porque, gente, eu coloquei na escolinha. Coloquei na escolinha antes de começar a trabalhar. E o povo, pra quê? E tudo mais. E eu pensei: pra quê mesmo? Porque ela pegou uma virose logo no início. E aí, com um dia ela tava ok, mas no dia seguinte eu fiquei mal, vomitando de novo. Aí eu lembrei: meu Deus, não engravide, mas porque vai acontecer isso. E aí eu tive que ficar internada 3 dias por causa da virose que eu peguei da minha filha. E eu me arrependi, tá vendo? Não devia ter botado na escolinha agora e tal. Mas o que eu queria dizer é que nesse momento eu fiquei desesperada porque eu ia ficar internada, porque quem que ia cuidar dela? Então a gente às vezes pensa, né? Só eu sei cuidar. E muitas vezes essa sobrecarga tem um pouco a ver com a nossa forma de agir, de puxar para a gente a responsabilidade, a gente achar que a gente é a mãe, então a gente sabe, ou então eu já sei como é que é, vai ser mais rápido. E aí a gente vai assumindo várias tarefas. E eu pensei: gente, a criança, como é que vai ficar sem mim? Nunca tinha ficado distante dela. E aí é isso, poxa, ele não sabia como arrumar a bolsinha dela, porque sempre eu que arrumava. E aí eu estava lá desfalecendo e tinha que arrumar a bolsa, e tinha que pensar quem que ia, como que ia ser, quem vai ficar comigo no hospital, quem vai ficar com ela, como que vai dormir, e se tem comida, se não tem, se vai tirar o leite, se não vai. Então, é muita coisa para pensar.
E nesse meio tempo, quando o bebê nasce, é, a gente está conhecendo aquele bebê, né? Não é porque estava aqui dentro da minha barriga que eu sei quem é aquela pessoa, não. Na verdade, é um estranho ali que eu vou começar a conhecer. E também, gente, eu imaginava, eu sou uma pessoa tão tranquila, tão fácil de lidar. Eu achei que a minha filha ia ser, né? Mas aí vem alguém falando, tá vendo os traumas intrauterinos, aí a culpa de novo na mãe. Que a minha filha é assim, cara, ela tá insatisfeita com alguma coisa, ela não. Ela grita, ela assim, faz um escândalo, não gosta de sentar na cadeirinha, parece que ela está sendo torturada. E aí eu preciso conhecer o perfil daquele bebê, conhecer, entender, né? Hoje, 10 meses depois, eu já sei mais ou menos o que que é o choro, quando que ela tá com sono, quando que ela tá com fome, quando ela tá querendo ir puxar o rabo do cachorro e eu não tô deixando, e aí, na verdade, tudo bem, não é para deixar mesmo. Então, eu tô me apresentando para aquele bebê enquanto a mãe dela, assim, fora da barriga, porque ela conhecia o meu cheiro, conhecia os batimentos cardíacos e tudo mais, mas a gente precisa construir uma relação na hora que ela sai da barriga. E aí vem a pergunta: como eu quero construir essa relação? Que, de novo, a gente tem muitas expectativas, a gente pode construir é, muitas ideias sobre como que a gente quer ser enquanto mãe, e muitas vezes avaliando, né, como foi a nossa mãe. E aí a gente fala, não, tal coisa eu não vou fazer de jeito nenhum, vou ser diferente. Ou então a gente começa a ler nos livros, sei lá o que, educação positiva, que a gente tem que falar assim, o assado. E aí, de repente, quando a gente se vê na situação, eu tô falando para minha filha, olha, sua amiguinha não tá chorando, e você tá, olha que feio. E eu tinha prometido que eu não ia falar aquilo, né? E eu fui lá e falei. Então, eu estou aprendendo também que eu não sou, lembra, aquela mãe que não falha, que eu posso reconstruir e posso descobrir ao longo do caminho, né, como eu quero construir essa relação com a Alice. Que aí, de novo, né, culpa, 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 culpa. Pode ser que as mulheres tenham saudade da vida que elas tinham antes. E aí nem precisa ser uma coisa muito elaborada, mas é tipo assim, cara, eu tenho saudade de poder dormir a hora que eu quiser, né? Não ter que me preocupar muito com o que tem na geladeira, porque qualquer coisa eu peço um iFood, um milkshake, alguma coisa assim. Aí eu tô aproveitando enquanto a Liz não entende muito para eu comer, tomar milkshake, tal, tal, tal. E assim, são coisas simples, né? Saudade de ter mais tempo. Pesar pelas oportunidades perdidas. Então, no ano passado, eu não estive aqui, por exemplo, nesse evento, e eu falei para o Gilberto, Gilberto, é o seguinte, eu que eu tô grávida. E aí, tá um pouco difícil, eu não sei, eu tinha medo, eu ia me comprometer a fazer uma palestra, na hora eu ia estar passando mal, mas é algo que para mim é muito importante. E isso é só um exemplo pequeno, né? Mas se a gente parar para pensar, muitas coisas precisam pausar na vida da mulher quando ela tem o bebê. E pode ser que por muito tempo essas coisas fiquem pausadas. Sofrimento pelos planos interrompidos, né? Pode ser que eu quisesse, eu queria fazer agora uma pós, mas então acho melhor deixar mais para frente, porque acho que para mim vai ser um pouco difícil, não vou ter como deixar minha filha. Então eu tive que adiar alguns planos que eu tinha. E aí, na verdade, assim, gente, será que é permitido a mulher ter sonhos para além da maternidade? Você não deveria agora ter toda a sua vida girando em torno da Liz? Por que que você quer ter tempo com as suas amigas? Por que que você quer ter tempo de ir no salão, de ir na academia, assim? Porque a sua vida agora é a Liz, não é verdade? Não é? As minhas amigas estão falando assim, não, não é assim. E aí, a gente que estuda análise do comportamento entende que é muito perigoso também quando a gente concentra em uma fonte só a nossa fonte de reforçadores, né? Eu só tenho, imagina, que peso será para a Liz
se a minha vida girar só em torno dela, né? E o que que acontece quando a Liz, que eu contei para vocês, né? Surpresa, é um outro ser humano, né? Com é, uma individualidade que está se construindo a cada dia. O que vai acontecer se ela tiver planos diferentes dos meus? Então, assim, quão importante é a gente, enquanto mulher, pensar, né? Ter sonhos para além da maternidade. E aí me lembrei, né, que uma outra questão importante, lembra a pergunta, a frase do início dessa parte era assim: agora sou mãe, cadê a felicidade que me prometeram? Então, eu tenho um relato de uma amiga que falou assim: olha, eu tinha algumas metas na minha vida que seria me formar, trabalhar, ter um emprego legal, aí check, ela conseguiu, me casar, check, e ter filhos, check. Aí ela veio dela, né, assim, cara, e aí, acabou, assim, acho que eu realizei tudo que eu queria, agora eu meio que tô sem rumo, né? E aí, se a gente for lembrar é, da ACT, quando a gente fala sobre essa questão de sentido, de vida também, é tão importante a gente compreender que, às vezes, assim, a gente precisa ter claros valores. Então, eu penso, talvez se a pessoa tem esse sentimento de vazio, que já completou todas as tarefinhas, né, que devia completar, será que realmente aquelas metas eram algo que importavam para ela, ou será que era aquela questão de atender o que a sociedade espera de nós, né? E aí, olha que pesado, porque a mulher, ela tem que ter sucesso profissional, tem que casar e tem que ter filhos, tudo junto. E aí, assim, o que eu me lembro de ter conversado com essa colega foi assim, cara, eu acho que talvez você tenha que pensar mais sobre o processo, porque a questão da maternidade não é só vir o positivo e parir o bebê. É a relação, né? Do slide anterior, a relação que você constrói. E a minha irmã me avisou que para sempre eu vou ser mãe a partir de agora. Então, é uma história que só começou ali, né? E aí vem a ilusão do controle. Eu planejei tudo direitinho, eu só esqueci que não dependia só de mim. Então, desde a questão de como eu seria uma mãe fitness, né, que iria para academia o tempo todo, que a minha filha seria um doce de menina, quietinha, que não ia chorar, né? O parto. Então, eu lembro assim que a obstetra falava, olha, você tem que se preparar para as duas coisas, né? O parto normal, cesárea. E eu falei, nossa, é isso, eu tô assim, eu recebo, né, o que vier, mas foi mentira, porque queria o parto normal. Aí eu, né, estudei, contratei enfermeira, obstétrica, exercícios e não sei o quê, e come tâmara lá, e vomita a tâmara, e vai, e um shake de rícino para ver se o negócio acontece. Vomito o shake. Porque eu queria aquilo e eu não me preparei para cesárea. Então, gente, no meu caso, quando eu tive que ir para cesárea, foi uma perda, foi um luto, uma coisa assim. Eu não consegui o parto normal. Aí a gente coloca um peso na gente. Eu não consegui. Não era o natural também, o parto normal? Então, foi um luto que eu tive que trabalhar. Né? Poxa, o parto não foi do jeito que eu sonhei. Aí eu achava, né, que ia ter o parto, ia ter aquela comoção, ia ser aquele amor à primeira vista, mas eu acho que eu estava tão atordoada que foi uma coisa assim de emergência que é isso, assim, não foi do jeito que eu achei que seria, né? Que tem muitas mulheres que falam que é aquele momento mais sublime da vida, né? Eu nem quero me lembrar de como que foi, o meu não foi o momento mais sublime da minha vida, não. A amamentação, que a gente acha também, né? Que é natural. Vai lá, o bebê já nasce sabendo. Não, ele tem que aprender e você também, né? Hoje, graças a Deus, é uma coisa super rápida, né? Qualquer lugar você tem ali o peito, mas não. E aí a gente precisa falar das mulheres que, por algum motivo, não querem ou não conseguem amamentar.
E aí, de novo, vem uma culpa, poxa, eu não sou suficiente, eu não consigo nutrir o meu bebê, blá, 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 blá. Mil coisas, né, que vem ali. O sono, já falei para vocês, eu, né, li várias dicas e que tem que ser no escuro e ruído branco, não sei o quê, e a minha filha não dorme até hoje, a noite toda. Alimentação, a pediatra falou, olha, cria unicórnios, mas não cria expectativas em relação à alimentação. Mas, assim, a minha filha come de tudo, ainda bem, não teve muitas dificuldades, mas ela não gosta de banana, que era uma das únicas coisas que eu conseguia comer na gestação. Então, ficou ali a dúvida, né? Acho que ela enjoou. Enfim, quem o meu bebê vai se tornar? Não está sobre o meu controle. Eu tenho várias ações, né, que eu vou fazer o meu melhor, mas não sou eu que controle. Quanto mais cedo eu entender isso, menos sofrimento, né? Porque quantas mães projetam seus sonhos nos filhos, têm muitas decepções porque queriam que a criança ou o adulto, né, fizesse o que elas querem e esquecem que é um outro ser humano. E aí é isso, gente. Meu corpo não é mais meu tempo não é mais meu, minhas decisões não são mais minhas, né? Porque atualmente, para eu tomar uma decisão, muitas vezes eu tenho que considerar, né, quem vai ficar com a minha filha, como que vai ser com ela, o que que é o melhor para ela e não só o melhor para mim. E aí eu tive essa conversa com uma tia, minha tia do céu, como é que você deu conta de três meninos um atrás do outro? Eu não tô dando conta nem de um bebê e um cachorro. Aí a minha tia respondeu: Ah, minha filha, naquela época era diferente. E aqui eu coloquei o 3D, né, da Liz. Então eu já sabia mais ou menos a carinha dela antes dela nascer. Hoje muita coisa é diferente. E aí, mas o que eu quero só trazer para vocês é que o naquela época era diferente, é da gente pensar sobre como era muito naturalizado, que a mulher é isso, a mulher é mãe. Então, assim, será que tinha espaço? Eu me pergunto. E eu falei com a minha mãe, ela se esquivou do assunto, né? Tipo assim, tinha espaço para conversar sobre essas dores aí da maternidade, que eu não tenho tempo, eu não estou dormindo, e não sei o que lá, e o meu profissional, assim, era esperado que a gente fizesse isso, que a mulher é isso mesmo. Então, acho que é ao longo do tempo que vem sendo permitido que a gente fale sobre isso e sinta esses e viva realmente esses lutos. Talvez a geração anterior não tenha tido esse espaço que eu, inclusive, tenho hoje de conversar com as minhas amigas e perceber, cara, não é só comigo que acontece, né? Eu trouxe esse texto que eu acho que é bem ilustrativo dessa da Ruth Manos, não sei se vocês conhecem. Não tem dado tempo para chorar, mas ontem chorei. A sensação de enxugar gelo, de passar os dias em torno de funções intermináveis. A culpa por ter vontade de estar em outros lugares, fazendo outras coisas. A culpa por não ter coragem de estar em outros lugares, fazendo outras coisas. Outro dia disse para amigas que me apavorava com a sensação de estar emburrecendo. Não a sensação de cansaço mental e esquecimento da gravidez e da maternidade, mas a sensação de estar fora do mundo. Saiu uma lei nova. Quem ganhou a eleição na Turquia teve final de Roland Garros? A sensação de estar por fora, de estar alienada. Tipo assim, agora eu sou só mãe. Fui para a terapia e falei sobre tudo isso. Ela me lembrou de como o mundo foi construído para valorizar aquilo que foi construído pelos homens. Saber a lei nova, o resultado das eleições, o campeão do tênis. Cultivar uma vida é bobagem. Importante mesmo é política internacional e campeonatos com grandes patrocínios. No fim da sessão, ela me pediu para ouvir uma música. Lágrimas despencaram quando ouvi A abelha fazendo mel vale o tempo que não voou. E lá se vão 3 meses e meio dentro da colmeia. O mundo parece estranho, desafiador, distante. Como se faz para voltar? Como se faz para não ter vergonha do medo de voltar? O novo voo vai vir, mas é preciso olhar para o mel. E fazer o mel com calma, e se deixar achar o mel a coisa mais fabulosa que já se fez. Entender que o mel vale mais que Erdogan e Djokovic, e que haverá tempo para voltar ao mundo, mas não haverá forma de voltar a esses meses.
com calma, porque o amor é mais sagrado que a agenda, as cifras e a performance, mesmo que o mundo insista em nos dizer o contrário. É, palmas para ela, né? E aí, quando eu li isso, a minha bebê tinha 3 meses também. Eu guardei porque era o que eu precisava ouvir. E aí, vocês lembram daquela propaganda? Será que existe vida após o parto? Não sei, nunca ninguém voltou para contar. Aí era revista Crescer, porque ninguém nasce sabendo. Nunca esqueci. Mas é isso, será que existe vida após o parto? Além da vida do bebê e da mãe? Então, é preciso renascer como mãe? Será que essa é a resposta? Não, é preciso renascer como pessoa e entender como a experiência da maternidade te modifica e é constantemente. É preciso acolher os sentimentos, é preciso fortalecer a rede de apoio, é preciso redescobrir quem você quer ser. Muito obrigada pela atenção de vocês. Aqui estão os meus contatos, caso vocês queiram futuramente entrar em contato comigo, fiquem à vontade.